E falando dessas comparações de melhor jogador, não sei o quê, né? Que o pessoal fala muito do Messi, assim, né? Messi e o Pelé, por exemplo, né? Eu acho assim, acho que a gente tem que ter critérios científicos, né? Para definir, né? E eu tenho um critério muito, que para mim é muito claro, né? Que é você ver quantas Copas do Mundo o cara ganhou. Lógico que não é o único, né? Mas acho que começa por aí. Porque você conseguir ganhar 3 Copas como Pelé, como jogador, até agora é um feito único. Então, na minha concepção, né? Você pode ter um gosto preferencial, dizer que o Messi joga mais bonito, aí é uma questão de preferência, né? Uma coisa subjetiva, assim, né? Mas não dá para comparar. O Messi, vamos supor que ganhe essa, ganhou 2 Copas, incrível. O Pelé ganhou 3, para mim, agora, por que eu tô falando isso? O Mbappé, se ganhar essa, ele ainda joga mais uma, Ou duas. ou duas. Uhum. Ou Ah, três, dependendo de como for a coisa. aí, talvez tu possa comparar, porque o Mbappé Verdade. tá fazendo muito gol. Não tinha parado pra pensar nisso, sabia? É Eu acho verdade. o Messi mais habilidoso. O Messi, tipo assim, ele é um cara diferenciado. Pô, né? Só que e outra coisa também, tem um Messi agora de final de carreira e um Messi mais de início, que o Messi sei lá, 15 anos atrás, não sei se tu lembra disso, o pessoal dizia que ele era um no Barcelona, outro na seleção. Na seleção ele não brilhava muito. Verdade. Na seleção ele tinha um jogo ou outro, né? Tanto é que ele mandou muito bem na última Copa e agora tá carregando nas costas, assim, né? Agora o Mbappé venceu 2018, ele estava em 2018, né? Não sei se ele era, Sim, né? acho que foi a primeira dele, se não me engano. Aí, Foi, aí perdeu a final da última, né? foi vice na outra. É, Chegando na final aqui ganhar, venceu mais uma. Se ganhar a próxima, o Mbappé é um cara que eu não duvido que tenha 3 Copas. é verdade. Aí tu vai E o poder cara é comparar. bom. Aí tu vai poder comparar com o Pelé. E merecido. E Exatamente, merecido ainda por cima, exatamente. né? E num momento que nós estamos vivendo hoje de mais seleções Exatamente. e de seleções muito boas com craques muito bons, né? Porque você Isso. não pode esquecer que tem Cristiano Ronaldo nessa história Sim. toda. Tem Que o nessa Copa Messi, não. Acho que ele né? Tem, já, tem, né? tem o Luka, o Modric lá também, né? Modric, Ou seja, tem toda uma galera. Mas assim, e falando um pouquinho do Mbappé, que era um cara, eu não ia com a cara desse jeito, sabe? Assim, Não gostava dele. foi uma das razões Sim. que eu torci para a Argentina e não para a França Na final. na final Sim. da última Copa. Porque eu não gosto, sei lá o que que era, eu tinha uma aversão a esse sujeito, mas nessa Copa mudou assim, porque começou a assistir a entrevistas desse cara. Pô, Sim. esse cara é massa, Sim, cara. sim. O cara tem consciência de classe, o cara é contrabete, o cara doa o salário dele para uma série de. Caraca, aí tu começa a gostar do cara, entendeu? É. E aí você nota que o que a gente chama de uma certa arrogância talvez seja uma certa confiança, na verdade, Sim. que ele tem. Um pouco arrogante ele é mesmo, tá? Não é fato. Mas Mas eu assim, acho que pro esporte, eu acho que até faz parte, cara. é, É mas isso assim, que eu quis dizer que uma coisa é o cidadão e outra coisa é o cara num time que vai numa competição. Pra uma competição, tu tem que achar que tu é o melhor, tu tem que ter um. ele Entendeu? lembra um Senão. pouquinho o Romário nessa parte. Isso, Porque isso, o isso. Romário também ficava naquela linha tênue da arrogância e Sim, da confiança. sim, sim. Entendeu? Algumas pessoas podem falar da frase do Romário, que ele entrava muito confiante, o Sim, Romário. sim. Entendeu? Algumas pessoas chamavam isso de arrogância. Não sei, cara, não sei, Sim, assim. Eu acho que, assim, nesse aspecto, eu acho que eles são parecidos, sim, entendeu? Na confiança e numa pequena arrogância, sim. talvez, que eles têm. Mas eu não acho que ele é muito arrogante, não. Eu acho que é um exagero essa coisa de botar ele como ditador, essa coisa Sim. toda, assim. Ele entra em campo ciente que é uma guerra, vamos botar assim, E que é, é isso que eu que é quis que é dizer uma que. competição, e ele entra para ganhar, mas fora de campo ele é Isso. outro cara. É Ele é isso outro que eu quis cara, é um cara de gente dizer. boa, É entendeu? isso que eu quis dizer que acho que falta na seleção brasileira. Uhum. É todo mundo muito, sei lá, falta essa, não sei se é arrogância também, mas uma atitude que faz o outro cara, faz a equipe do Marrocos ficar mais recuada, porque Uhum. contra a gente o Marrocos veio para cima, entendeu? Sim. Então Talvez. eu acho até que essas declarações assim do Mbappé, que no futebol europeu é melhor, não sei o quê, às vezes deixa o cara meio puto da Pé da cara vida, né? e aí fica mais nervoso, joga pior. Então existe todo o psicológico pega muito no esporte, Claro. né? Então eu acho que ele saber se impor psicologicamente num jogo, uma competição, isso tem uma influência. Eu acho que a França talvez faz até meio sem querer. Cara, eu vi um jogo da França. Mas, Vai lá, vai lá. mas se permite, Thiago, mas essa atitude dele, coerente com o mundo do século XXI, Sim, isso dá força para ele, entendeu? Ele é um cara.
ele entra em campo admirado Sim, por pessoas, inclusive de outros times. Ele sai aplaudido, cara, sim, sim, dos jogos, porque a gente sabe que ali tem um cara que dentro de campo joga bem, mas sim. que fora de campo ele também ele apoia, né, e de maneira muito clara pautas que estão de acordo com o que boa parte do mundo Uhum. pensa nesse início de século XXI. Aí quando você tem um jogador ou alguns jogadores que não apoiam essas pautas, ou que apoiam pautas que são anacrônicas, Sim, que não tem nada a ver com o início de século, por exemplo, apoia a Bet, por exemplo. sim, Cara, ali assim você já fica, caraca, vou ter que torcer para esse cara. sim, sim. Entendeu? Assim, Cria uma desconexão ali. exato, cria uma desconexão com o É, jogador. E aí isso perde, assim, e ele sabe, o jogador sabe, cara, é, que ele tá criando uma divisão é, na torcida, tá? Porque vai ter a galera que gosta ali da Bet, mas tem a galera que não curte sim, esse negócio. Então, assim, eu acho que, né, agora falando do Brasil que você falou, sim. claro que tem que ter um pouco mais de seriedade, obviamente, sem dúvida alguma. Uhum. Mas tem que se pensar um pouco, e talvez um melhor investimento seja uma questão psicológica mesmo, Sim, sabe, Thiago? Se realmente da postura desses jogadores em relação à sociedade, para ter o apoio da sim. torcida um pouco mais forte. Porque quando a gente assistia a Copa de 94 e de 2002, quando o Brasil ganhou, cara, eu não estava muito preocupado, assim, Sim, com quem que era o jogador, não tinha política envolvida, sim. era um break da política, inclusive era uma É, pausa da política, era todo mundo torcendo pro Brasil. Eu nem sabia, cara, é. qual era a preferência Quem votou em política quem, é? exato do É. Romário Sim, ou do Ronaldo ou do rival. Agora não. sim. Agora o político tem jogador que se declara, uma vez que um jogador se declara É, por um lado, que eu não sabia, eu aprendi isso nessa Copa, que um dos jogadores estava declarado por um lado, você perde outro lado, sacou? é, Então, assim, são alguns cuidados, talvez, que os jogadores ou a seleção brasileira tenha que tomar uhum, em relação à postura com a sua torcida, sim, para que o futebol brasileiro seja novamente um local de união sim. dessas diversas tribos políticas, certo, que a gente tem no país, para a gente esquecer um pouquinho essa brigaiada toda e torcer junto Isso, pela seleção. E não seja uma espécie de divisão, isso. né, do povo brasileiro, que o futebol seja novamente algo que une o Una. povo brasileiro e não algo que divide o povo brasileiro.